Oi, pessoal. Hoje na nossa aula nós vamos fazer um estudo sobre análise combinatória. Conceito de análise combinatória. Análise combinatória é a parte da matemática responsável por estudar métodos e técnicas que resolvem problemas relacionados à contagem. Ela faz análise das possibilidades e combinações possíveis entre um conjunto de elementos e é muito utilizado nos estudos da probabilidade. Entender o que é análise combinatória é fundamental para quem deseja sair bem na prova do Enem ou em outro vestibular, pois esse tema é bastante frequente nas provas de matemática. Além de envolver cálculos matemáticos, a análise combinatória também abrange fatores lógicos. A análise combinatória se resume em 6 procedimentos principais: o princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples, permutação com elementos repetidos, arranjo simples e combinação. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo do princípio fundamental da contagem, do fatorial e da permutação simples. A permutação com elementos repetidos, o arranjo simples e a combinação vai ficar para uma outra aula. O princípio fundamental da contagem. De acordo com o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por duas ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Exemplo: numa pizzaria, há 8 tipos de sabores de pizza, 5 tipos de suco e 6 tipos de sobremesas. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa pizzaria? Utilizando o princípio fundamental da contagem, nós temos, 8 vezes 5 vezes 6. Os 8 sabores de pizza vezes os 5 sabores de suco e os 6 sabores de sobremesa, que vai dar um total de 240 maneiras de fazer um lanche nessa pizzaria. Fatorial. O número fatorial é, na verdade, uma sequência de multiplicações que se inicia no próprio número e se prolonga até o 1. É o produto, resultado de todos os fatores, começando pelo próprio número e baixando até o 1. O número fatorial é escrito assim, n fatorial. Esse ponto de exclamação é lido como fatorial, n fatorial. Exemplo: calcular o fatorial dos números abaixo. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicar em ordem decrescente, vai dar 720. Fatorial de 5. Começo no 5 e termino no 1. 5, 4, 3, 2, 1. Em multiplicação, 120. Fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2. 2 vezes 1, 2. O fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0, por definição, também é 1. Fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0, por definição, também é 1. A permutação simples, permutações simples. A permutação simples pode ser considerada como um caso particular de arranjo, onde os elementos irão formar agrupamentos que se diferenciam somente pela ordem. Isso precisa ficar entendido. A permutação, os elementos diferenciam somente pela ordem. As permutações simples dos elementos, P, Q, R são. Aqui eu tenho PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP. Eu misturei, eu permutei as letras entre si, formando, novos conjuntos. Então, eu tenho, se chamarmos PN a permutação simples de N elementos distintos, podemos calculá-la através da seguinte fórmula: P de N, permutação de N, é igual ao N fatorial, onde o N fatorial é
N vezes N menos 1, N menos 2, N menos 3, vezes reticência, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Comecei no N, que é o meu número maior, e terminei no 1. No exemplo citado acima, temos a permutação de 3, que são as 3 letras. P, Q, R. Então, eu tenho a permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. A permutação de 3, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 3, que vai dar 6. Então, ao permutar essas 3 letras, eu vou ter 6 permutação. Exemplo. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem se sentar num banco de 5 lugares para tirar uma foto? Vamos utilizar a permutação simples de P de 5 para descobrir. Olha, a permutação de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 120 maneiras. Se tem 5 lugares, 5 pessoas, quando a primeira pessoa se sentar em qualquer um dos lugares, vai sobrar 4 lugares para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a quinta. Então, sentou uma pessoa, então as outras vão se sentando no lugar que sobrar. Então, por isso que é um fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 maneiras. Quantos são os anagramas da palavra perdão? O que é anagrama? Anagrama é uma permutação das letras formando novas palavras com ou sem sentido. Então, eu posso misturar essas letras formando novas palavras. De quantas maneiras nós podemos fazer isso? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, basta a gente calcular a permutação de 6, que vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um total de 720. Ainda com a palavra perdão, vamos ver esse segundo exemplo aqui, o terceiro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra perdão que vai iniciar com P e terminar com O? Então, o P e o O vão estar fixos. O P no início, o O no final. Eles não vão estar permutando, vão estar fixos. Quem vai permutar, então? Somente as letras restantes. As letras restantes, eu vou estar misturando aqui, ó, entre o P e o O. Então, se eu tinha 6 letras aqui na palavra perdão, eu tirei 2, sobraram 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter um fatorial de 4. Devemos permutar 4 letras que não são fixas, sendo elas E, R, D e A. Então, vai dar um fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 24 anagramas, começando pelo P e terminando pelo O. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P, R aparecem juntas em qualquer ordem? Considerando PR como uma só letra, nós temos outras 3 letras restantes para permutar. Além dessa consideração, faremos, então assim, ó, a consideração aqui, ó, o pé, vai sobrar, além dessa consideração de pé, vai sobrar 3 letras. Então, se eu olhar aqui a palavra perdão, tá aqui, ó. As letras PR vão estar juntas em qualquer lugar. O D, o A e o O, eles vão estar misturando junto com ela. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Aí, vai dar um fatorial de 4. Eu vou calcular o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um total de 24 possibilidades. Então, por hoje, nossa aula encerra agora. Um bom estudo para vocês.